Carro que foi transferido, ou melhor, que foi reconhecida a firma do carro, com documento em branco. Lembro, claro que eu lembro. Né? Olha aqui, ó. Fecha aqui pra mim. Ninguém acreditou nisso, né? Fecha aqui pra foi mim. até o cartório para saber o que estava acontecendo. Olha aqui, ó. Fecha aqui. Olha lá. Ó, certificado, né? De propriedade do veículo, transferência do carro, reconhecido a firma. Sem assinatura, um carimbo, local e data, nada. Isso aqui é o fantasma. É o fantasma. Eu lembro que você falou que era o fantasma. É um fantasma. É. Aqui, ó, o reconhecimento de uma pessoa que nem existe. Sim. Como é que conseguiram isso, né? A gente mostrou esse caso a semana passada. E aí desenrolou o caso. Vamos falar desse primeiro, depois a gente volta no outro? Você fica à vontade para trazer, porque esse caso é um daqueles que a gente fala assim, como é que isso pôde acontecer? E tinha que ter uma alguém solução. Consegue transferir um carro com um documento reconhecido a firma num cartório, reconhecido a assinatura no cartório, sem de um assinatura, fantasma. sem nome, sem... É fantasma. De um fantasma. Olha o carro aí. Ó, é esse aí. Olha que o foi carro aí. apreendido, inclusive, né? Pois é. Foi apreendido, o juiz determinou a apreensão do carro porque o proprietário anterior queria o carro de volta. Sim. Não recebeu. E aí a gente fez essa matéria, a gente podia fazer um remember, mostrar como é que foi mais ou menos essa história, né? O que aconteceu, a nossa ida ao cartório para que o cartório explicasse pra gente como é que eles conseguiram um selo verdadeiro, né, do cartório para fazer esse documento. E aí a gente volta para contar o que aconteceu essa semana com o caso. Vamos lá? Muito bem, vamos lá. 2 anos após a compra, Diego recebeu em casa a visita de um oficial de justiça com um mandado de busca e apreensão. O Celso Russomano entrou no caso, tentou negociar de várias maneiras. Nós estamos agora na Avenida Engenheiro Caetano Álvares. Eles tentaram de várias formas resolver o problema. A lei é clara, eles citam inclusive o Código de Defesa do Consumidor nesse documento aqui. Vou mostrar para vocês. Olha só, tá aqui, ó, que eles dão a garantia conforme o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Só que o artigo 26 está atrelado ao artigo 27. E quando existe um vício oculto, um defeito escondido, a garantia se renova automaticamente, mesmo depois de passado 2 anos. Então a agência, como fornecedora, tem que reparar o dano. A agência é essa daqui. Boa tarde, dá licença. Deixa eu colocar a máscara aqui. Tem um pessoal lá em cima, vamos ver alguém para nos atender. Por gentileza, alguém para nos atender aqui? Tá pedindo um tempo lá. Vamos aguardar. Tudo bem? Com a sua graça? Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Você já conhece o Diego, né? Já falei com ele já. Ricardo, tudo bem? Ricardo, vocês venderam um carro para ele. O seu Diego. Exatamente. Quando vocês venderam o carro, depois da venda do veículo, vocês entregaram o documento de transferência para ele com firma reconhecida, correto? Está vendo que o documento está com firma reconhecida no cartório sem assinatura? Sim. Ué? Como é que vocês conseguiram isso? Como é que a agência conseguiu isso? Do Corolla. Do Corolla? Do Corolla do Pior. Agora consegui lembrar que é muita coisa difícil. Agora eu lembrei, Diego. Esse documento chegou no Detran sem assinatura. O Detran está apurando agora o que aconteceu. Sim. Só isso. Só que existe uma fraude, uma responsabilidade da empresa. O Detran explicou que não tinha como saber que era falso, porque o selo no documento é verdadeiro, mas a etiqueta é falsa. Após novas tentativas e idas à concessionária, o caso ainda não foi resolvido. Nós estamos aqui para saber como é que a agência vai resolver esse problema. Vamos subir lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar uma ligação pra ele, Celso? Vamos, claro. Que assim, é um caso que tanto eles foram enganados como a gente. Eu não duvido. Horrível. Eu não duvido disso. Agora, Ricardo, o problema não é esse. Veja, se vocês não tivessem reconhecido firma de um documento sem assinatura, eu não imputaria responsabilidade nenhuma a... Eu não sei como é que fizeram. Então, mas fizeram, né? E eu tô apurando e vou sair daqui, vou pro cartório. E o cartório vai me explicar isso, porque eu vou... Como é que você reconhece firma? Eu vou oficiar a corregedoria para fazer uma fiscalização no cartório.
Depois do Celso conversar com o dono da loja e o vendedor, a concessionária pediu uma semana para resolver o problema. Já o cartório se posicionou. O 13º cartório é esse daqui. Deixa eu não lá, dá licença. Doutor Claudenir, nós estamos aqui com essa denúncia, aqui, consumidor. O cartório reconheceu a firma desse documento sem assinatura. Nós já levantamos, através do Tribunal de Justiça, o selo é verdadeiro. Nós queremos uma explicação para isso, porque o carro foi feito busca e apreensão por causa da fraude que foi cometida. Como é que um cartório reconhece... A data daqui, você pode olhar aqui, fica com vontade. 2020. Isso é um negócio gravíssimo. Eu não entendo como é que um cartório faz um negócio desse. Reconhece uma firma de um espírito, uma pessoa inexistente. Na verdade, esse documento aqui ele foi montado, tá? Bom, mas o selo é original. A numeração do selo pertence pode pertencer ao cartório. E como é que ele conseguiu o selo? Mas aí isso aí a pessoa consegue montar isso daí. Se é um falsário, ele consegue montar. Isso aqui é uma montagem, porque a nossa grafia da etiqueta é diferente. Você pode mostrar pra gente a grafia pra gente? A gente só usa a impressora matricial. Aqui não é impressora matricial. Tá. Então, como é que ele conseguiu esse selo? Isso aí você pega no site do Tribunal de Justiça, a numeração, você joga... Já pegamos. Tá? Essa numeração de selo de 2020... Já pegamos. Vou te mostrar. Já pegamos. Pode ver aqui, que diz que o selo é original. Licença? Pode ser, fica à vontade. Aqui, jogando pela numeração, vai cair justamente isso que eu acabei de explicar para o senhor. A pessoa pode ter montado a parte de baixo, que acontece aqui, já tivemos vários casos assim, montagem de documentos de selo, não só nesse cartório, como em outros cartórios também. Tá? O que eu posso fazer é passar para ele uma certidão, informando o porquê do ato, para ele ter que acionar a justiça para entrar. Não, eu vou acionar a corregedoria também, porque se vocês têm conhecimento que essas coisas estão acontecendo e não estão tomando providência... Mas a gente não tem como proibir não, isso aí. Quando toma conhecimento disso, a primeira coisa que vocês têm que fazer é um boletim de ocorrência. Mas o documento acabou de chegar à nossa presença. Não, a pessoa não veio direto aqui, falando foi que tem procurar outros... o senhor. Desculpa, a gente faz a reportação à corregedoria. Como o Detran aceitou um documento... Como o Detran aceitou, é por isso que eu estou começando aqui. Entendeu? O cartório ele só fez um reconhecimento de firma. O cartório não... O Detran ele também tem as possibilidades de fazer a verificação. Esse carimbo aqui do Butantan 13 não é igual ao de vocês? Aqui tá montado. Isso aqui é diferente? Isso é diferente, nossa é diferente. Tá? Tem como mostrar para mim, para isentar vocês de que esse processo é diferente, que não existe o nome do escrevente que fez, etc e tal? Olha, São Paulo, abril e... Eu posso pegar um ali para mostrar, claro, mas aí, infelizmente eu não posso permitir que seja gravado. Não, eu vejo, eu reporto. Vamos aguardar aqui. Vamos lá, vem aqui. Pois não. Beleza, eu gostaria de solicitar para parar de filmar agora. Isso aqui é uma denúncia. Eu vou continuar. Mesmo que seja denúncia... Senão eu vou chamar a polícia aqui. Não, mas aí você precisa... É uma denúncia. E vocês me provem que vocês não estão... Olha aqui, isso é um documento reconhecido firma sem assinatura. Ele está me dizendo que é falso. Ele me prova que é falso. Isso a gente está cansado de receber. Bom, mas então, vocês estão cansados de receber, isso não é culpa minha. Agora, você imagina, uma pessoa está lesada por conta disso. Os fraudários estão... Isso aqui é uma... Veja bem, isso daqui é um ambiente público. Tá vendo? Olha aqui, ó. Quanta gente... É público, o ambiente é público. Na verdade é um prédio particular. É um ambiente público. Se vocês quiserem tomar providência, vocês tomem. Mas eu vou continuar fazendo. Eu vou continuar fazendo, porque isso é muito grave. Então, essa denúncia que eu tenho aqui. Segura aí que eu vou ver o vídeo. Ele conseguiu apurar o que está acontecendo para que a gente possa dar uma satisfação, né, a respeito do caso. Então, algumas coisas nos chamaram a atenção. Vocês estão vendo aí na televisão a foto do documento de transferência, né, do DUT, do veículo. E aí vocês vão notar o seguinte, olha a diferença da etiqueta. A etiqueta tem holografia e a etiqueta que vocês estão vendo no documento não tem holografia. Portanto, é um documento falso. Fora isso, o selo, você tem aí o selo? O selo que eles usaram é um selo desta época. De que ano, Claudenir? 2020. 2020. O que eles devem ter feito, pelo que foi apurado pelo Claudenir? O selo foi retirado de um outro documento, né, de um reconhecimento de firma e foi colocado em cima. Então, ele não foi para esse documento, foi para outro tipo de documento, não é isso? Outro tipo de serviço. Então,
você tem vários problemas ainda que você identifica. Agora vocês estão vendo os dois aí na tela. A impressora que é usada deles é uma matricial, é uma impressora cara, inclusive, que não é qualquer um que tem. Olha a diferença de letra, né? A holografia eu já falei, o selo tem uma diferença porque ele foi recortado, né? A assinatura do cartorário, ela está em cima do QR Code. Vocês não deixem isso acontecer para a pessoa poder identificar pelo QR Code se o documento é verdadeiro ou falso, né? E não tem o nome do escrevente, não é isso? Com tudo isso, né, o Claudenir fez essa certidão negativa, dizendo que é falso, né, que esse reconhecimento de firma é falso, que foi usado indevidamente o selo do cartório, olha só, e que o Valdefran Vieira da Silva, que é a pessoa que, em tese, estaria assinando o documento, não possui cartão de assinatura aqui nessa serventia, ou seja, nesse cartório. Portanto, não teria como vocês fazerem o reconhecimento de firma. Sem a presença dele, sem se identificar, não teria como. Bom, com esse documento agora vocês podem tomar as devidas providências, porque está mais do que comprovado que o vendedor da agência de automóveis faz o reconhecimento e diz aqui, olha, já reconheci. Ele precisa explicar agora onde é que ele reconheceu, quem foi que fez esse reconhecimento de uma assinatura que não existe. Como vocês podem ver, a assinatura não existe. Isso é crime de estelionato e nós vamos apurar essa história. Parabéns ao cartório por rapidamente, prontamente resolver esse problema e dar uma luz para que a gente possa tomar as devidas providências. Então, esse caso não está encerrado para a gente, a não ser depois de apurado o crime e a agência fazer a devolução ou dar outro carro para o consumidor. Bom, Fica uma esse pergunta, imbróglio né? aí, é complicado, mas qual a pergunta? Ainda fica a pergunta. Tudo bem, o cartório explicou lá e tal, as pessoas não sabem como é que funciona, mas explicou. Ok, tudo ok. Agora, como é que o Detran me aceita e vai lá e chancela? Pois é, e nós questionamos o Detran mandou pra gente esse documento. Dá pra fechar aqui? Eu vou colocar os dois. Você consegue segurar isso pra mim? Aqui, ó. Segura. Aqui, ó. Põe os dois aqui na tela, tá bom? Aqui nós temos o documento que nós mostramos com reconhecimento da firma, como você já sabe, o selo é original, é do cartório. Quando você acessa o Tribunal de Justiça de São Paulo, essa numeração diz que ele é verdadeiro. A etiqueta é falsa, os carimbos aqui são falsos, tá certo? Bom, aí antes de apresentar no Detran, o que é que o Tiago fez? Quem é o Tiago? O Tiago é o vendedor da agência, ou ele o despachante, nós vamos apurar. O Tiago pegou e colocou uma assinatura aqui, ó. É o mesmo documento. Aí quando chegou lá na Ciretran, né? Qual que é a cidade lá mesmo? Enquanto o pessoal vê o nome da cidade. Quando chegou na Ciretran, tava aqui uma assinatura. Só que esta pessoa aqui, né? Não tem nesse cartório aqui assinatura, reconhecimento dessa assinatura, né? Que é o Valdefran. Isso daqui é uma falsificação e é fácil pegar, é só fazer um exame grafotécnico, a gente vai saber quem assinou. Agora você vê, a caneta aqui é diferente da caneta do preenchimento. Sim. Olha, a caneta é diferente. Então, a Ciretran lá na cidade, qual que é a cidade lá? Vê pra mim. Não, vê a cidade pra mim, não é Presidente Prudente não, olha aqui. Então, a Ciretran lá também não podia identificar. Se ela consulta o selo é verdadeiro, ela não vai saber se essa assinatura é verdadeira ou falsa. Então, já apuramos que a Ciretran não tinha como identificar isso, porque eles colocaram uma assinatura aqui. Ou seja, foi feito o reconhecimento, esse documento passou pela mão do comprador, né? Passou pela mão do comprador. Na hora de entregar no Detran, eles colocaram uma assinatura. Por isso que o Detran não identificou na hora o problema. Então, quem mandou esse documento pra gente? O Detran. Certo. E esse documento? Quem tinha essa cópia? O Tiago mandou, né? A gente viu ali. Mandou na mensagem. Na mensagem, e ele mandou essa fotografia. Quer dizer, é um estelionatário burro, né? Mandou a prova. Porque ele manda pro próprio comprador um documento e depois embaixo diz, já reconheci, esquece que não tem assinatura. Pois é. Aí, esse rapaz que a gente tá vendo aqui na tela. Bom, aí... Que seria... Aí, então, José Gil. Aquele que teria articulado aí eu tudo falei lá que quem fez essa confusão toda foi o José Gil. Mas por que eu falei isso? Porque o José Gil, lá no Piauí,
comprou o carro, né? Comprou o carro que estava em nome do Luiz Gonzaga da Silva, desculpe, do Valdefran, é tanta gente misturada nessa história, do Valdefran, o carro estava em nome do Valdefran Vieira da Silva, o carro. Só que quem estava, né, com propriedade do veículo era o Fernando Leal Cortes. Aí, o José Gil, que a gente comentou a semana passada, que esse é da foto, sim, disse pra gente aqui durante a semana, eu quero direito de resposta. Ah, ele pediu, é? Direito de resposta, a gente dá. Então ele se explica, né, no vídeo que nós vamos mostrar agora para vocês, como é que essa história dessa falsificação do documento que deu a busca e apreensão do carro, né, e que o comprador acabou ficando sem carro, né, que vocês viram, a gente foi até a loja para resolver isso. Então vamos colocar o pedido de direito de resposta do José Gil, por favor. Boa noite a todos os telespectadores do programa Dr. Celso Russomano, Patrulha do Consumidor. Me chamo José Gil e venho aqui para falar da reportagem que foi exibida no dia 12/3/2022 a respeito de uma venda de um Corolla realizada pela empresa GR Veículos do Estado de São Paulo. Sendo que nessa reportagem foi vinculado o meu nome, falando que eu tinha participado da venda desse veículo. Não conheço nem o Diego, não conheço nem a Marilúcia e não conheço nem o vendedor Tiago, que é vendedor da GR Veículos, que na reportagem foi falado pelo senhor Diego que ele que fez toda a negociação do veículo, entendeu? Sendo que tem prints informando através do Tiago que o reconhecimento do carro tinha sido feito. Queria realmente entender porque minha imagem foi divulgada em rede nacional, tá? E inclusive falando que eu ia ter que responder criminalmente pelo ato feito, sendo que até mesmo no documento de busca e apreensão que o Dr. Celso exibiu, o meu nome não é arrolado em nenhuma dessas situações. Venho aqui reafirmar que eu não tenho nada a ver. Estou gravando esse vídeo aqui porque, como empresário aqui do meu estado, fui altamente bombardeado de WhatsApps com mensagens negativas. Minha família ficou toda abalada por conta de toda essa situação, de uma acusação tão grave que foi feita contra a minha pessoa, dizendo que eu tinha falsificado documento. Era isso. Boa noite. Bom, seguinte. Ninguém disse que você falsificou. Disse que se comprovar que você falsificou, você vai responder. Pois é, na verdade é o seguinte. Por que que o José Gil foi mostrado aqui na semana passada? Porque foi o José Gil que foi comprar o carro, né, do Fernando Leal Cortes e do Fábio, irmão dele. Então, o José Gil comprou o carro, deu um cheque em garantia, não pagou aquele cheque, deu um segundo cheque em garantia, não pagou o segundo cheque, voltou sem provisão de fundos e aí sumiu com o carro. José Gil sumiu com o carro. Esse carro aí, tá? E aí eu peguei e mandei pro advogado, né, do Fernando Leal Cortes, né, para que ele explicasse. Aí o Fernando Leal Cortes, ele fica do lado do advogado durante a explicação do advogado, que explica qual que é a ligação do José Gil com esse caso. Porque o José Gil diz que não sabe nada da agência. Então vamos ver se ele não sabe nada da agência. Vamos lá. Põe pra gente aqui. Esse carro foi vendido para a pessoa de José Gil. Hoje nós sabemos se chamar José Gil. Passado um longo período de tempo, aí 4, 5 meses, não se conseguiu receber esse dinheiro de José Gil e apresentou-se o cheque, motivo pelo qual o mesmo foi devolvido por prescrição. Várias foram as tentativas de se chegar com o senhor José Gil a um acordo, no qual o primeiro cheque é datado de 29 de outubro de 2019. Somente em 24 de setembro de 2020, o senhor José Gil saca novamente um talonário de cheque e emite um segundo cheque de R$41 mil, o valor do veículo, à época. Pois bem, senhores, ele assinou este cheque na presença do senhor Fábio, em nome de Luiz Gonzaga da Silva. Por isso, a ação de busca e apreensão é em nome de Luiz Gonzaga em face
de Luiz Gonzaga da Silva, conhecido como Gil, pois o mesmo assinou. Bom, então veja bem. Complica ainda mais, né? Tem mais, espera aí. Então por que é que a gente diz que o José Gil estava envolvido com essa história? Porque o José Gil é que pegou esses 2 cheques, entregou na compra do carro para o Fernando Leal Cortes, cheques esses preenchidos, né, em nome de Luiz Gonzaga da Silva. Então os cheques não eram do José Gil. Então, quando foi feita a busca e apreensão, não aparece o José Gil na busca e apreensão. Por quê? Que não foi arrolado o nome dele. Exatamente, porque os cheques eram do Luiz Gonzaga da Silva. Mas quem deu os cheques do Luiz Gonzaga? José Gil. José Gil. Foi ele que deu. Bom, e aí? Como ele não pagou o carro, foram buscar o carro, foram atrás do carro. Só que, nesse tempo, ele pegou o carro e vendeu aonde? Na loja. Em São Paulo, na GR Veículos. Quem vendeu na GR Veículos? O José. José Gil. Quem me contou que ele vendeu na que ele vendeu lá na GR Veículos? O próprio advogado dele. O próprio advogado do José Gil diz que o José Gil vendeu esse carro para a GR. Bom, e aí? Quem fez o rolo do documento foi o Tiago. Ele disse que não conhece o Tiago, mas o Felipe ele conhece, o dono da agência. Então, José Gil, você não pagou o carro. Você não pagou o carro. Por isso existe um procedimento criminal. Está aqui. O doutor Joaquim, o advogado que está mostrando para a gente, mandou para a gente aqui. O procedimento não precisa fechar muito, porque tem outras partes aí que não são envolvidas. Mas só para saber, existe um procedimento criminal, né? E esse procedimento criminal apura como é que você tinha os cheques do Luiz Gonzaga da Silva, porque os cheques não estavam sem fundo e porque você sumiu com o carro. Essa questão. Então, o advogado falou mais com a gente. Vamos lá ver. Esse recibo foi tirado numa segunda via e desta segunda via aparece ela aí na reportagem do Celso Russomano, em que diz que foi reconhecido a transferência do veículo sem a assinatura de Valdefran Vieira da Silva. Nós temos contato dioturnamente com ele. Ele diz que não participou de nenhuma venda, que não assinou nenhum documento e que causa-lhe estranheza esse carro surgir em Emilianópolis, São Paulo. A gente chegou a Emilianópolis, São Paulo, porque as multas começaram a chegar na casa do senhor Valdefran. Quando buscávamos o senhor Gil para conversar, ele não mais nos atendia. Então a gente ingressou com a busca e apreensão, a gente viu aí ele dizer que não tem nenhuma negociação com a GR Veículos. Mas eu desafio o senhor, seu José Gil, dizer que não tem nenhuma negociação com Fábio e Fernando. A ação não fala realmente no seu nome, porque Gil é apenas um prenome. E o senhor se apresenta pelo seu prenome, diferentemente de nós, que damos nome e sobrenome. Pois é. Então vê, o advogado está chateado com essa história, e com toda razão. Porque o tempo todo o José Gil não aparece, mas ele usa cheques de terceiros. Agora, quem pegou o carro? José Gil. E o que ele fez com o carro? Trouxe para São Paulo. E levou para onde o carro? Para a agência de automóveis, onde nós fomos até lá. Mostra as imagens da gente indo na agência de automóvel. Foi lá, né, para a agência de automóvel. Bom, mas não tinha o documento de transferência porque não pagou o carro, provavelmente é isso que aconteceu. Aí fizeram lá na agência, através do Tiago, e o Felipe, dono da agência, disse que não sabe, né? Fizeram esse documento falso. Fizeram esse documento falso. A transferência. A transferência do carro. E o carro foi para Emilianópolis. Que é a região de Presidente Prudente. Exatamente, região de Presidente Prudente. Foi para lá. Ficou 2 anos lá. Por causa das multas, descobriram o carro lá. Aí foram lá e fizeram a busca e apreensão. Aí o dono do carro, né, que é o Diego, que tinha comprado o carro para a mãe dele, em nome da mãe dele, foi até a agência e disse, apreenderam o carro, vocês têm que me dar outro. Isso é um vício oculto. É um defeito que apareceu depois do término da garantia. Não, você procura os seus direitos. Não. Aí fomos lá juntos e fomos resolver o problema. E aí eu disse assim, como é que vocês conseguem fazer a transferência de um carro com um documento sem assinatura? Nome, sem assinatura.
de um vendedor fantasma. Eles não explicaram isso ainda. Não, eles têm que trazer o vendedor, que é o Tiago, eles vão ter que trazer o Tiago para o Tiago explicar. O Tiago tem que explicar. O Tiago não apareceu até agora. Mas o Tiago vai ter que explicar como é que ele conseguiu isso. E se foi um despachante, esse vai perder a credencial dele de despachante. E se o Tiago não disser quem foi, ele vai responder criminalmente. É a responsabilidade dele. Tá? Deixa eu deixar bem claro isso. O carro chegou do Piauí, vendido pelo José Gil, esse que está aqui atrás da gente, né? Chegou na mão lá do Felipe, o dono da agência, e o Felipe, que tem lá o Tiago, não tem mais, como vendedor, fez esse documento e o próprio Tiago diz... Manda na mensagem. Manda na mensagem, dizendo... Reconhecimento, já reconheci. Eu reconheci. Ele mesmo disse que reconheceu. Se a gente tiver a imagem aqui, a gente pode colocar no ar. De uma forma ou de outra, para encerrar, olha o que fala o advogado que fez a busca e apreensão do carro. Vamos lá. Existem procedimentos contra o senhor na delegacia. Pessoas já foram ouvidas. E nós queremos saber a verdade, senhor Gil. O senhor veio aí, disse que está abalado, que a sua família se encontra abalada, que a sua imagem se encontra abalada. Mas o senhor esquece que desde outubro de 2019 existe uma pendência com o senhor Fernando atinente ao pagamento de um Corolla. Então, senhores telespectadores, nós estamos aqui para prestar todo e qualquer esclarecimento. Nesta ação de busca e apreensão, se esquivou por 3 vezes da citação, tendo que o oficial citá-lo por hora certa. O que eu falo está aí nesta ação. Deixei o número da ação para qualquer consulta. E necessitando de qualquer demais informação, pode entrar em contato conosco. Pois é. Então, tá claro aí o que está acontecendo. A agência pediu mais uma semana, acho que até sexta-feira entrega um outro carro, né, para o comprador, que é o Diego. Então vai entregar um outro carro. E o advogado do José Gil diz que ele está se acertando com a agência e vai pagar o carro que ele não pagou. Então o José Gil diz que vai fazer um acordo lá e vai pagar o carro que ele não pagou. Né? Ele não pagou o carro. Pediu direito de resposta aqui. Não, porque veja bem, quem vai ficar com prejuízo agora é a agência. Sim. Que também tem sua culpa por ter transferido o carro sem documento. A nossa preocupação é com o consumidor. Pois é o que eu disse. O que eu quero é o seguinte, se o Diego, se o Diego tiver o carro dele nas mãos dele, eu vou dizer que está encerrada a história. E que a agência se acerte com o José Gil. Eles que têm que se acertar. Agora, que houve esse rolo todo, houve. E a gente já apurou tudo, né? Só falta uma coisa. O senhor Tiago, vendedor da agência, dizer como... Explicar, ele vai ter que explicar. Ou vai explicar por bem ou vai explicar por mal. Como é que ele fez esse documento falsificado? Como é que ele pegou o selo do cartório e colocou no documento e fez toda essa maracutaia que deu nesse problema todo que vocês estão vendo aí. Então nós vamos voltar com esse caso, quando tiver entregue o caso. Quero aproveitar e agradecer ao doutor Joaquim Rego, que é esse advogado batuta, fera... Que foi atrás, né? Do Piauí, que foi atrás até conseguir achar o carro, que devolveu o carro para o Fernando, que é o cliente dele, esse que estava do lado dele o tempo todo quando ele estava falando, que devolveu o carro para o Fernando, né? E que está me ajudando a apurar o resto da história, porque em vez de a gente começar, né, pelo início e terminar no fim, a gente fez ao contrário, viu? A gente teve aqui, William, que de trás para frente descobrir esse rolo todo. Porque o assunto era a história é tão complicada e com tantos detalhes que você teve que literalmente fazer aqui uma investigação, uma outra investigação. Foi, não, é uma investigação para poder chegar... Para apurar tudo. Para apurar tudo. E o direito de resposta foi dado para o José Gil. Se ele quiser falar de novo, ele fala. E o que eu acho que ele deve falar agora para a gente aqui é o seguinte, eu vou pagar o carro. É isso. Porque ele comprou o carro, não pagou e mandou para São Paulo. Isso é uma grande verdade. Não tem o que tirar nem pôr. Paga o carro, resolve o problema, José Gil, limpa seu nome aí, né? A agência entrega um carro novo para o comprador, que é o Tiago, o consumidor, e nós vamos dar por encerrado essa história. É isso. Fechado? É isso aí. Voltamos semana que vem com isso.